Glória a Deus. Aplaude ao Senhor em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos receber a vida do nosso pastor Diego, que vai ministrar sobre a nossa vida. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Aleluia. Vocês estão me ouvindo? Amém. Paz do Senhor Jesus. Vocês estão bem? Quero agradecer ao bispo, amém, à pastora, pela oportunidade, pela confiança, porque eu sei que tem que ter confiança, amém, amados? Pela coragem também. E a coragem de todos vocês para me ouvir mais uma vez. Que Deus possa abençoar vocês poderosamente, tá? Eu creio que Deus já falou ao nosso meio, através da abertura do culto, que o culto ele é importante da abertura até o fim. Tudo é importante, amados. E eu creio que você vai sair daqui fortalecido, em nome de Jesus. Amém? Livro de Lucas, capítulo 15. Amém? Lucas, capítulo 15. Amém, varão. Obrigado. Deus me deu o dom para pregar, só que a garganta, irmão, um grito, inflama. Lucas capítulo 15, versículo 8. Lucas capítulo 15, versículo 8. Você que achou, diga vitória. Ou qual mulher que, tendo 10 peças de prata, em outras traduções vai estar dracma, amém? E perdendo uma peça, não acende a candeia e varre a casa, buscando com diligência até encontrá-la. E tendo-a encontrado, ela chama as amigas e as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque encontrei a peça que eu havia perdido. Se acende aplaudindo a Jesus. Mensagem simples. Falei, Deus, o que eu vou ministrar na sexta-feira, Jesus? O bispo me chamou. Estava com algumas coisas na cabeça, só que o Senhor me redirecionou. Amém, amados? E eu amo isso. Olha para cá. Jesus, ele falava por diversas formas e maneiras para que o povo viesse entender o propósito de suas mensagens. A Bíblia vai descrever que Jesus, ele falava de algumas formas para que o povo viesse entender a grandeza da revelação da mensagem a qual ele teria que passar para o povo. A complexidade das mensagens dele, ele falava de uma forma que o povo pudesse entender o poder desta revelação. Jesus, ele entendia de hermenêutica, Jesus, ele entendia de teologia, Jesus, ele era um bom orador. Só que a preocupação de Jesus não era o falar bonito, não era o conhecimento que ele tinha. A preocupação de Jesus é ele falar e o povo entender. A preocupação de Jesus não era que o povo viesse para o culto e saísse da mesma forma que ele entrou. A preocupação de Jesus era que quando ele fizesse um culto e ele pregasse a mensagem, ele pudesse passar de uma forma que o povo não saísse da mesma maneira. A preocupação de Jesus na sua vida não é que você saísse da sua casa hoje, se assentasse ou se levantasse
dentro deste ambiente de oração, viesse e saísse sem entender nada. A preocupação de Jesus era que você entendesse a mensagem e voltasse com uma palavra para dentro da sua casa. Eu quero que você entenda que, por mais que Jesus soubesse falar de uma maneira exorbitante, de uma maneira grande, ele se preocupava com o coração do povo e entender o que Deus queria naquele momento e naquele dia para ele. A Bíblia vai descrever que Jesus ele vai fazer um culto. E o que eu acho lindo em Jesus, que no culto de Jesus tem diversas classes de pessoas. Qual classe, pastor? A Bíblia descreve que Jesus, quando ele faz esse culto, vai ter publicanos, vai ter prostitutas, vai ter os discípulos e vai ter saduceus e fariseus, a maior hierarquia religiosa da época. Mas o que eu acho lindo no meu Jesus e no teu Jesus é que, independente de quem está no culto e cultuando, quando ele começa a pregar, todos sentam para ouvir. Independente da classe, independente se o fulano tem carro do ano, independente se o fulano tem uma mansão em Alphaville, Jesus não está preocupado com o nível da classe. Quando ele está em cima desse altar para pregar, todos sentam para ouvir. Ninguém é melhor que ninguém. Quando Jesus começa a falar, o presidente não pode tomar o microfone da mão dele. Ele precisa sentar para ouvir. Porque o culto, o centro não é o presidente. O culto no centro não sou eu. O culto, o centro não é o deputado. O culto, o centro não é o que você tem do lado de fora. O culto, o centro ainda é Deus. O que você quer dizer, pastor? Que Deus te trouxe essa noite aqui para lhe dizer que você não vai sair sem uma palavra vinda dos céus. Que você não vai sair da forma que você entrou. Que você não vai vir da sua casa até aqui, sentar nesse banco, ouvir o pregador pregar e sair da mesma forma. Deus está lhe dizendo, é o som do seu coração nessa noite. Aleluia. O interesse de Jesus é que você entenda a mensagem. E quando Jesus faz esse culto, quem vai narrar essa história? Quem vai contar os fatos que está acontecendo é o evangelista Lucas. Todos aqui conhecem Lucas como o doutor Lucas. E todo médico, todo doutor, dificilmente você vai ver um médico que crê por aquilo que não pode ver, por aquilo que não pode comprovar. Um médico, ele crê naquilo que os fatos comprovam. Um médico, ele crê naquilo que a medicina pode comprovar e que ele pode resolver. O médico, ele crê na ciência. Só que a Bíblia vai descrever que Deus vai escolher um médico para narrar a história e os fatos de Jesus. E aí vai se cumprir que Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus vai usar um médico para poder relatar os acontecimentos de Jesus no livro de Lucas capítulo 15. E ele vai descrever assim que Jesus, ele vai falar de uma forma que o povo entenda de uma forma simples. E a forma que ele vai usar é parábolas. O que é isso, pastor? Parábolas é Jesus narrando uma história para poder exemplificar e simplificar o povo e eles entenderem a transmissão da mensagem que Jesus queria dar para eles. E o que eu acho lindo aqui é que Jesus, ele vai começar citando 3 parábolas. E as 3 parábolas, as 3 histórias, têm o mesmo propósito de falar aos saduceus e aos fariseus
que estão murmurando, porque Jesus está fazendo um culto, e quem está congregando no culto são pecadores. Quem está congregando no culto são prostitutas, são publicanos. E Jesus vai gerar uma mensagem. Mas essa noite eu quero falar referente à parte 2 da mensagem. Jesus, ele vai começar a narrar, dizendo que algo está acontecendo dentro da estrutura do lado de dentro da casa de uma mulher. E o que eu acho interessante aqui é que Jesus não dá prioridade para o que está acontecendo do lado de fora. Jesus dá prioridade para aquilo que está acontecendo do lado de dentro. Diga assim para o teu irmão: Jesus prioriza o lado de dentro, a estrutura de dentro. Por quê, pastor? Você vai ver diversos versículos na Bíblia Sagrada dizendo que o homem pode traçar planos no seu coração, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Aos olhos dos homens tudo é certo, mas o Senhor pesa o sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Ou seja, Jesus, em toda a história bíblica, ele vai frisar, se preocupar com a estrutura do lado de dentro. E ele vai começar a narrar a história de uma mulher e o que está acontecendo do lado de dentro. Porque mais vale para Jesus o que está acontecendo dentro da sua estrutura do que o que está acontecendo do lado de fora. Por quê? Porque você não cai de uma hora para outra. Alguma coisa dentro aconteceu. Você não fica triste de uma hora para outra. A estrutura da parte de dentro, alguma coisa precisa se movimentar. Você não sai da igreja do nada. Você só sai porque algo aconteceu dentro. O que você quer dizer, pastor? Que Deus conhece a estrutura do lado de dentro. Eu olho para você hoje. Eu posso ver você firme, com um sorriso no rosto, bem vestido, perfumada. A estrutura está bonita, mas Jesus, ele vê mais profundo. Ele sabe que a aparência não importa. Ele sabe que muitas vezes você se faz uma estrutura forte por fora, mas a estrutura de dentro está caída, mas a estrutura de dentro está morrendo, mas a estrutura de dentro está pregada dentro de uma areia, mas a estrutura de dentro não tem mais base para continuar vindo para os cultos. Sabe o que Deus está dizendo? Eu conheço você por dentro. Ele conhece você por dentro. Ele conhece a estrutura interna. E o que Jesus mais pregou sobre estrutura, quando Jesus veio neste mundo, o que ele queria balizar nossa fé não era estereotipamente o exterior. Ele vai dizer assim: olha, construa a sua casa em algo sólido. Por quê? Porque se você construir a estrutura em uma base de areia, quando vier os ventos fortes, você não suportará. Mas quando você constrói a sua estrutura, quando nós falamos de construir estrutura, nós falamos de algo que vai suportar e algo que vai te cobrir. O que quer dizer, pastor? Que quando você constrói a sua estrutura em cima de algo sólido, que é a palavra de Deus, ainda que venham os ventos, ainda que venham as lutas, ainda que seja mais difícil o trabalho, ainda que muitas vezes você acha que só tem coisa difícil, só acontece comigo, não acontece com meu outro irmão, sabe por quê? É porque Deus quer que você fique balizado na palavra dele, porque quando os ventos virem, você continuará de pé. Quando o problema surgir, você continuará de pé.
Ainda que Satanás sopre, ainda que Satanás te calunei, ainda que Satanás difame a sua vida, como você está balizado na palavra de Jesus, você continuará de pé. Diga para o seu irmão: Jesus conhece você por dentro. A estrutura lá de dentro. Diga para o seu irmão: tira essa máscara. Tira essa pose. Quando você chegar na sua casa, faz que Naamã tira a armadura. Coloca para Jesus a sua lepra. Coloca para Jesus o que está machucando. Coloca para Jesus o que está te incomodando. Coloca para Jesus como que está o estado interno. Por quê? Porque Asaf, todo mundo pensava que a estrutura dele estava boa, mas ele estava dentro do culto já caído. Tem pessoas, você está dentro deste lugar, não quer dizer que você está de pé. O você está vindo para os cultos não significa nada. Como está do lado de dentro? Jesus quer te estruturar direito. Jesus quer mover o seu coração direito. Chega de chorar por qualquer coisa. Chega de ficar triste por qualquer coisa. Qualquer vento abate, qualquer situação abala. Para com isso. Deus te chamou para ser vitorioso. Olha para cá. É tão sério a forma interna que Jesus quer nos ver, meu bispo, que a Bíblia vai dizer assim, que ele diz assim: olha, quando eu vir a colheita do trigo, eu também vou observar o joio. O que é isso, pastor? O trigo, se você pegar o trigo e você pegar a pessoa que está do lado, o joio, elas são a mesma aparência. Tem cara de cristão, se veste como cristão, prega como cristão, louva como cristão, põe gravata de cristão. Só que a Bíblia diz que quando Jesus olhar para os dois, Jesus vai abrir. Diga assim: Jesus abre, porque Ele quer saber o que tem do lado de dentro. A Bíblia vai dizer assim que quando Ele abrir, o trigo tem conteúdo, o joio tem a mesma aparência, mas é vazio, não produziu nada. Diga para o teu irmão: Deus vai selecionar quem é e quem não é, quem produz e quem não produz, quem vive de aparência e quem vive pela fé, quem vive cheio de máscara ou quem vive na fidelidade do sangue. Jesus está dizendo: máscaras vão cair naquele dia. Na nossa geração está se valorizando muito o joio, só porque tem aparência. Puxa o saco do pastor para pregar, puxa o saco do pastor para poder ser levantado, ser ungido. Mas quando é para enfrentar, que nem Pedrão estava com Jesus, subiu a monte com Jesus, sim ou não? Pregava com Jesus, curou com Jesus, ressuscitou morto com Jesus, sim ou não? Quando Jesus foi preso, cadê Pedro? Se escondeu. Tem crente que só é crente no momento da facilidade. Só que Jesus é tão lindo que quando Pedro está tentando se esconder, a Bíblia diz que quando Jesus está sendo surrado, ele vai olhar no olho de Pedro. E quando nós falamos de olho, nós falamos de alma. Ele vai dizer assim: Pedro, nesse mesmo dia
você disse que ia comigo até a morte. E você já me negou 3 vezes. Está se escondendo no meio da multidão para falar que não me segue, que não anda comigo. Deus é tão lindo que alguém olha para Pedro e fala assim: eu te conheço. Por quê, pastor? Porque quem já andou com Jesus nunca mais será o mesmo. Não adianta se esconder. Não adianta querer ser igual aos que estão lá fora. No momento que você teve o encontro com Jesus, andou com Ele, ouviu Ele pregar, você nunca mais será o mesmo. Diga assim: Deus vai te colocar para fora. Vão te expulsar de lá. Alguém vai olhar e vai dizer assim: olha, ele anda diferente, ela anda diferente, você já não é mais o mesmo, já não te quero mais aqui. Por quê? Porque a essência que você carrega parece com que aquele ali, que está sendo apanhado, que está apanhando, que foi crucificado. Diga para o seu irmão: não é hora de voltar para trás. Não é hora de entregar aquilo que Deus depositou sobre a sua vida. Ainda que a estrutura esteja caída por dentro, assim diz o Senhor: levanta a sua mão. Ainda que o justo 7 vezes caia, eu o levantarei. Lamandorocundará Xandará. Diga para o seu irmão: está preparado para a seara, para a colheita. Quem não produziu será lançado no fogo. Se abrir e não tiver produção, o que é produção? Diga para o teu irmão: frutos. Qual que é o fruto do Espírito? Amor, domínio próprio, mansidão, paciência, temperança, tantos outros aspectos que a Bíblia descreve que o crente tem que produzir frutos. Você não tem mérito, mas existe um trabalho de produção. Pastor, me prova? Provo. Quer mais prova do que isso? Que naquele dia alguém vai virar e vai falar: eu preguei no seu nome, eu curei no seu, libertei demônios no seu nome. Libertar demônio ninguém liberta, né, irmão? Mas libertou no nome de Jesus. Jesus vai dizer assim: apartai-vos de mim, porque nunca te conheci. Alguém pergunta: por que nunca me conheceu? Porque quando estive nu, não me vestistes. Quando estive na prisão, não fostes me ver. Quando tive fome, não me destes de comer. Quando tive sede, não me destes de beber. Aí alguém pergunta: quando te vimos nu, Jesus? Quando você olhou aquele que precisava. Você tinha e não o ajudou. Porque para o seu irmão: é momento de mudar, irmão. É momento de produzir frutos. É por isso que João Batista pregava: produzam frutos de arrependimento. Diga para o teu irmão: Jesus está aqui, irmão. É assim que Jesus trata a estrutura de dentro. O evangelho falsificado só prega que você será feliz. Mentira do diabo. Evangelho verdadeiro tem aflição de espírito. Só que a Bíblia diz que um dos frutos do Espírito, sabe o que é? Diga para o seu irmão: paz. O cristão tem que ter paz. O pau está quebrando, mas eu sei quem está comigo. Fazer que nem Abacuque. Está tudo acabado. Jesus falou que vai destruir Israel. Jesus falou que Nabucodonosor vai sitiar tudo, vai destruir tudo. Ele entra no templo e ele compõe uma canção. E o final da canção de Abacuque é: ainda que a figueira não floresça,
ainda que os campos não produzam frutos, ainda que os animais do aprisco sejam arrebatados, todavia eu me alegrarei no Senhor da minha salvação. Rimikandará Xandará. Eu me alegrarei no Senhor da minha salvação. Como é que fica de pé com tanta luta, com tanta porrada? A paz que excede todo entendimento. O que você tem, pessoas matariam para ter lá fora. A paz do mundo não é a paz de Cristo. Sabe o que Deus está dizendo? Que você tem uma paz que excede muito entendimento. Pastor, estava do lado do joio, fui machucado, se preocupa não. Não se preocupa não. Mas parecia crente, falava como crente, pregava como crente. Diga assim, deixa para Deus, irmão. Porque tudo que está encoberto será trazido à luz. Não tem como esconder de Deus. Sabe qual é a diferença do crente verdadeiro? O Gabriel pregou aqui no dízimo, culto dos jovens. Caim e Abel prepararam um culto. E levaram ao Senhor o seu sacrifício. Quando chegou para sacrificar, isso é muito louco. Deus recebeu o de Abel, mas o de Caim Deus rejeitou. Por quê? Porque não é estar no culto, irmão. Não é vestir gravata, não é vestir uma roupa linda, perfume apenas. Você precisa rever os conceitos dentro da sua estrutura. Deus não olha a sua face. Quando Ele olha para você, Ele vê as portas do seu coração abertas. Ele vê você de dentro para fora. Deus está dizendo, eu sei quem você é por dentro. Eu sei quem é você por dentro, onde ninguém está vendo. É hora de produzir, diga para o teu irmão, é hora de produzir frutos, que nosso Jesus está voltando. Ele vai selecionar. Coisa linda é quando Jesus seleciona. E Ele seleciona a dedo. Ele seleciona. Olha para cá. Jesus ele vai narrar uma história do lado de dentro. Mantenha assim, amém, varão? Jesus vai narrar uma história do lado de dentro. A história de uma mulher. Aparentemente ela está sozinha do lado de dentro da casa, da estrutura do lado de dentro. E ele vai dizer que esta mulher, ela tem 10 peças de prata ou 10 dracmas. O que é isso, pastor? Segundo a tradição judaica, quando uma mulher ela estava noiva, ela colocaria um colar com 10 dracmas ao seu redor. Quem dizendo que ela tinha aliança com o noivo e aguardaria até o dia que o noivo viesse pegá-la para o casamento. Essa mulher, ela tinha uma ali. Quando nós falamos de prata ou nós falamos de dracma, nós falamos que ela tinha algo de valor, que estava dentro da sua casa. Só que em algum momento do seu dia, ela se descuidou. E ela perdeu esse algo de valor. Quando ela perde algo de valor, a Bíblia diz que ela se desespera de uma tal forma que ela vai procurar em todos os cantos da casa. Por quê, pastor? O
Eu quero que você entenda algo essa noite. Eu quero que você entenda algo. Por que Deus permite que essa mulher perca esse algo de valor? Deus não poderia esperar. Deus não poderia dizer, olha, dar percepção para ela de que ela tinha algo importante a cuidar e a zelar. Por quê? Porque era algo não apenas físico, mas era algo espiritual. A Bíblia diz que quando ela perde, ela vai se desesperar a procurar a dracma perdida. Sabe o que eu entendo aqui? Diga para o seu irmão. Ela só deu valor quando ela perdeu. Porque Deus permite eu perder situações na minha vida? Diga para o teu irmão. Porque muitas vezes eu não dou valor. Eu não dou prioridade para aquilo que Deus quer que eu dê. E aí Deus permite que ela perca, para quê? Para me poder dar valor. Por que eu perco? Para poder dar valor. Diga para o seu irmão. Vai aprender, irmão? Diga para o seu irmão, valoriza o que você tem. E sabe o que eu acho interessante aqui? É que ela está sozinha. Ela não tem a parentela dentro da casa dela. Só ela sabe o que ela perdeu. Por quê? Porque ela não contou para ninguém. Tem coisas que eu não sei. Tem coisas que não é tangível, de valor tangível. Mas tem coisas na nossa alma, na estrutura de dentro que nós perdemos, que parece que não faz mais sentido continuar lutando. Por quê? Porque não deu valor enquanto tinha. E parecido com essa história, eu quero que você entenda algo. Aconteceu também com um menino chamado Esaú, irmão de Jacó. Tinha a promessa de primogenitura dada pelo pai. Só que por um prato de lentilha, de comida, ele trocou a promessa. Depois queria recuperar. Diga assim, depois foi tarde. Porque não deu valor enquanto tinha. Sabe o que Deus está dizendo? Tem pessoas olhando para aquilo que você tem. Dê valor àquilo que você tem hoje, antes que você perca. Quando você chegar em casa, abrace sua família, abrace seu pai, abrace sua mãe, abrace seu esposo, sua esposa, seus filhos e diga, eu te amo. Por quê? Pastor, porque se Deus colocou nas suas mãos é para você cuidar. Tem pessoas querendo substituir a dracma por outra coisa. Só que se substituir, não tem a mesma importância. Não vai conseguir substituir aquilo que se perdeu. Deus está te tratando do lado de dentro. Você não entendeu ainda. Por que eu não consigo achar? Porque você ainda não está pronto. Não está pronta. Pastor, quero achar para amanhã. Nossa geração é imediatista. Perde alguma coisa, pede a Deus e quer que Deus resolva no WhatsApp. Diga para o teu irmão, não é assim com Deus não, irmão. Deus não se padroniza em quem eu sou. Eu é que tenho que entrar no padrão de quem Ele é. Deus está curando corações aqui, dizendo, eu estou entrando. Eu estou entrando dentro dessa casa. Eu estou entrando dentro daquilo que você perdeu. Eu estou entrando. Eu estou entrando. Mas não foi apenas isso. Olha para cá. Quando ela perdeu, entenda uma coisa, irmão. Eu não posso tratar a sua alma.
E é erro da minha parte julgar alguém sem conhecer a história dele. Porque Deus conhece a cada história que acontece onde eu não consigo ver. Alguém olha do lado de fora e fala, a casa está normal. Ela está lá dentro, está feliz, vai casar. Sim ou não? A data está se aproximando. Mal sabe eles que o desespero está dentro da casa. Mal sabe eles que enquanto louva, a angústia bate no peito. Mal sabe eles que vem para o culto, às vezes vai tocar ali um violão, mas está angustiado por dentro. Mal sabe eles que a estrutura está sendo abalada. Diga para o teu irmão, Deus sabe tudo. Deus vê a sua dor. Deus está lhe dizendo, vou estruturar você por dentro. Vou estruturar para receber pancada, mas vai continuar de pé. Não vai ficar da mesma forma, não vai ficar da mesma maneira, não, porque enquanto Deus trata você por dentro, Satanás ardilosamente também trama do lado de fora, mas mal sabe ele, que ele não consegue ver o coração do homem. A Bíblia diz assim, que o Senhor conhece o caminho dos corações, só Ele faz a ferida, mas Ele cura a ferida. Aleluia. Ele faz a ferida, mas Ele cura a ferida. Olha para cá. A Bíblia diz que quando ela perde, eu acho isso muito lindo. Porque assim, só quando perde, ela se posiciona. Só quando eu não encontro mais, tem alguma coisa faltando, ela se posiciona. Perdeu, muitas vezes, para se posicionar direito. Não é para mim que você vai se posicionar. Não é para o pastor. Não é para a pastora. Você vai se posicionar em Cristo. Por quê? Porque eu sou homem falho, eu posso julgar a sua vida, mas Cristo sabe quem é você na história. Deus sabe quem é você e o que você tem percorrido até para chegar aqui. Você não caiu de paraquedas, pessoas entram nas nossas vidas, mudam a página, mas aquelas páginas lá, elas querem esquecer. Deus sabe as páginas que as pessoas nunca viram. Deus sabe as páginas que as pessoas nunca abriram para ler. Ele sabe a história. Sabe por quê? Porque quem narra a história, diz ao teu irmão, é Jesus. Quem está narrando a história dela não sou eu, é Jesus. E só narra a história quem tem conhecimento de causa. Ela perde a dracma. E quando ela perde a dracma, a Bíblia vai dizer assim, que ela começa a se posicionar como pastor. A Bíblia diz que ela vai pegar a candeia. Diga ao teu irmão, pega a candeia, irmão. O que é candeia, pastor? Candeia era um objeto que servia para iluminar. Diga para o teu irmão, iluminar. Nessa candeia era composto de azeite, que nos fala de unção. Ela se posiciona, ela pega a candeia. Aí Jesus vai dar uma referência à candeia como? Quem é a candeia? Diga para o teu irmão, você. Por quê, pastor? Jesus vai falar assim, pode eu acender uma candeia e você tentar escondê-lo debaixo da mesa, sem que ninguém possa ver? O que Jesus estava dizendo? No momento que eu me apresentei para a vida de alguém, você não pode ser Pedro. Você pode até tentar se esconder, mas o brilho daquilo que está sobre você vai brilhar. As pessoas podem até tentar apagar a sua luz, mas quando Jesus chegou na sua vida, a sua luz brilha mais e mais. A Bíblia vai dizer assim que o sábio é como a luz da aurora, que brilha mais e mais, até ser dia perfeito. Sabe o que Deus está dizendo? Ninguém vai apagar a sua luz.
vai apagar a sua luz. Diga para o teu irmão, é hora de acender, irmão. É hora de voltar para a oração. É hora de voltar a louvar. É hora de voltar a chegar cedo nos cultos. É hora de voltar a varrer o chão da igreja com gosto. É hora de limpar esses bancos como ninguém nunca limpou. É hora de fazer para Deus aquilo que você não faz para você. As pessoas pensam que prosperidade é lugar bonito. Mentira! José está dentro da prisão e a Bíblia diz que o Senhor era com José e ele prosperava. Tudo que ele tocava prosperava. Não importa o ambiente que você está hoje, dê o seu melhor. Não deixe Satanás roubar sua alegria e colocar mediocridade dentro da sua alma, dizendo: o meu irmão não faz isso, eu estou fazendo porque Caim fez a mesma coisa. O princípio da queda está eu olhar para o meu irmão, achando que Deus é na vida dele, mas não é na minha. Deus era na vida de Caim. A própria palavra diz que Deus veio até o Caim e falou assim: Caim, por acaso se você não fazer que nem seu irmão, eu não vou me agradar de você. Porém, Caim, toma cuidado, porque o pecado já está na porta. Mudou um semblante. Despertar. Diga para o teu irmão, despertar. É o que nós precisamos. Despertar. Acender a luz que um dia outrora foi. Brilhar como nunca brilhou na presença dEle. Orar de novo como orava. Voltar aos primórdios da oração. O Espírito Santo de Deus está lhe dizendo: antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem escape das minhas mãos. Agindo Deus, quem impedirá? Lamandora candara xandará. Posicionamento. Volta a brilhar. Acorda meia-noite de novo e coloca o joelho no chão com sono mesmo e começa a orar de novo. Ninguém precisa ver. Sabe por quê? O que eu acho lindo em Jesus é que essa mulher está dentro de casa, perdida, sem saber o que fazer. Só que a Bíblia diz que ela não contou para ninguém. Ela decidiu tomar um posicionamento e uma escolha, dizendo: eu vou me posicionar até eu encontrar aquilo que eu perdi. Dá tempo de despertar a luz. Dá tempo de acender de novo o fogo que há em ti. Dá tempo de acender de novo o primeiro amor. Lembra-te da onde caístes. Retorna. Lembra-te da onde caístes. A nossa geração, ela precisa despertar de novo. E o que eu acho lindo em Jesus, ela acendeu a candeia. Ela não contou para mim. O que é isso, pastor? Posição. Você está esperando muito pelo seu irmão. Você está esperando muito para dar a paz do Senhor para você. Dá a paz para si mesmo, irmão, e vai embora. Se levanta.
Davi disse assim, a Bíblia diz que quando Davi terminou de orar, ele viu que Deus não respondeu a resposta dele, salvando o filho, ele enxugou as lágrimas. Alguém olha para Davi e fala, por que se levantou? Se Deus não fez até agora, eu não vou ficar prostrado, entristecido, eu me levantar, porque eu sei que o meu Redentor vive. Para de depender de motivação, para de depender de palavra de autoestima. O seu Jesus é suficiente. Ele é suficiente. Amandora Xandará, Rimicandara Xandará. O Espírito Santo da verdade está lhe dizendo: eu sou suficiente. Ela acende a candeia. E aqui eu vou fazer você entender algo. O que o posicionamento faz? O que o posicionamento faz? Quando ela acende a candeia, ela iluminou o ambiente e ela entendeu que a casa não estava tão limpa assim. Ela entendeu que precisava limpar alguns cantos da casa. E ela começou a movimentar alguns móveis do lugar para poder limpar e procurar o que tinha se perdido. Sabe por que muitas vezes Deus tira de você? Para você, além de se posicionar, enxergar, despertar onde Deus quer tratar do lado de dentro da sua casa. Diga para o seu irmão, é hora de limpar, irmão. Aquele lodo está ali há muito tempo, aquele pecado de estimação está ali há muito tempo, é hora de deixar para trás. Deus não te chamou com espírito de covardia, mas Deus te chamou com o espírito de ousadia. Aleluia. Diga para o seu irmão, isso primeiro vem para o pastor. Antes de chegar aí, chegou a limpar os cantos escondidos. Há quanto tempo você vem para um culto, volta da mesma forma, nem raciocina mais o que você precisa melhorar em Deus, porque todo dia é um milagre, todo dia Deus desperta você, para que você venha refletir no seu dia a dia e melhorar cada dia mais. Não é de uma hora para outra não, é dia após dia dizendo: eu vou vencer esse pecado no nome de Jesus. Por quê? Porque ele não tem mais poder na cruz de Cristo sobre mim. Paulo é tão ousado que ele vai dizer: onde está tu, ó morte, o teu aguilhão? Onde está tu, ó morte, a tua vitória? Ela foi encravada na cruz. Ramandora Xandará. Ela vai pegar uma vassoura, diga assim, ferramenta para limpar, e ela vai começar a movimentar. Eu não sei que bagunça que foi aquela casa, irmão. Porque a Bíblia diz que ela procurou diligentemente, enquanto ela não encontrou o que ela perdeu dentro da casa. Ela não se aquietou. O que nós precisamos é isso, é não aceitar perder, é não aceitar a derrota diante daquilo que Deus permitiu que tirasse das minhas mãos,
porque ainda há esperança. A Bíblia diz que quando ela procurou, sabe o que eu acho lindo aqui? É que muitas vezes o tratar de Deus, para ela poder encontrar aquela dracma, ela precisou movimentar algumas coisas do lugar. Se você continuar sempre da mesma forma, como é que pode voltar para as suas mãos? Se você sempre continuar com os mesmos comportamentos, com as mesmas descrenças, como é que vai voltar para a sua mão? Cada um de vocês sabe o de valor que está faltando aí, a peça que se perdeu. O que falta para encaixar de novo e formar de novo o colar? Por quê? Porque o noivo vai voltar. E ele vai querer que você dê conta daquilo que era de valor, que colocou nas suas mãos. Ela jogou para um lado, para o outro, até que a Bíblia diz assim: ela não sossegou até achar a dracma. Diga assim: quando você movimentar o que precisa ser mudado, voltará para as suas mãos. E isso é uma promessa de Deus para você hoje. Não ficará perdido para sempre. Não ficará na amargura para sempre. Não ficará na tristeza para sempre. Ainda vai sorrir diante daquilo que você está vivendo dentro da sua residência, dentro da sua estrutura. É preciso movimentar o lado de dentro para se posicionar. Deus está movendo o seu coração. Deus está movendo os ambientes que ninguém consegue ver. Deus está dizendo: eu estou colocando as coisas no lugar de novo. Estava uma bagunça, eu vou colocar de novo no lugar. Aleluia! Dá um glória a Deus aí. Deixa os céus ouvir. Deixa Satanás ouvir para largar aquilo que é seu. Deixa eu te dizer um segredo. Quando é seu, diga assim: demônio nenhum fica na mão. Não fica, irmão. Pode orar. Pode orar e dizer: Deus, eu quero o que me foi perdido. Eu quero a minha alegria que Satanás está roubando. Eu quero de novo sorrir dentro da minha residência. Por quê? Porque se ela sair para o lado de fora, minha pastora, ela estaria debaixo de ver. Alguém vai olhar para ela e vai dizer assim: você perdeu aquilo que não poderia perder. Tem segredos que você não contou para ninguém. Por quê? Por medo da vergonha. Pessoas muitas vezes te envergonham também e você não conta para ninguém. Deus sabe disso aí. O Espírito Santo sabe disso aí. O Espírito Santo sabe cada detalhe que passa dentro da sua alma. E Ele te trouxe aqui para lhe dizer exatamente isso. Eu conheço você por dentro. Eu conheço que precisa ser voltado algo para o lugar, para poder de novo voltar a alegria para o seu coração. A Bíblia diz que ela achou a dracma perdida. Quando ela achou, eu acho isso muito lindo, ela tomou a própria luta. Ela não ficou choramingando para amiga. Ela não ficou choramingando para vizinho nenhum. Ela não foi contar para parente. Ela não ficou incomodando pai, mãe. Ela simplesmente aceitou a luta e disse: eu vou achar. Tem momento que você tem que crescer e parar de apenas ser mimimi.
guarda dentro de si. E uma hora você pode ter certeza que Deus vai te amadurecer tanto, que quando você lembrar, nem vai fazer efeito. Vai ser apenas testemunho daquilo que Deus vai colocar na sua mão. Será apenas testemunho do que Deus vai fazer. Eita, que Deus está com uma voz profética hoje, irmão. Deus está dizendo, vai voltar para a tua mão, fique em paz. Se ela sai da casa, ela estaria debaixo de vergonha. Então, para ela não ser envergonhada, o que ela fez? Ela escondeu nas tábuas do coração, dizendo, eu vou lutar. O que os crentes da nossa geração precisam é isso. É voltar a lutar, sem precisar apenas de suporte, de apoio, de motivação. Para com isso. A Bíblia é suficiente. Está com depressão? Está com depressão? Eu te dou uma orientação. Lê o livro de Salmos. Vai lá. Começa a partir do versículo 1. Vai até o 15. Vai falar até os detalhes das palavras que saem da boca de alguém que nem sabe o que está falando, mas está te ferindo. Vai falar tudo. Aí diga assim, você não quer ler? Quer assistir só? Tem que ler, irmão. Eu lembro que uma época da minha vida, pior época da minha vida, irmão, eu queria sair do meu trabalho para vir para minha casa para me ler o meu salmo, irmão. Eu não dormia sem ler os salmos. Desligava tudo, tocava violão, tocava um louvorzinho lá, sozinho. E aquilo me dava um conforto. Sentia o vento na janela e falava, Espírito Santo, você está aqui. Diga assim, intimidade. Precisa voltar. Precisa sentir de novo. Precisa ter sonhos, revelações de novo. Visões no meio da noite. Eu tenho um problema muito sério desde criança, irmão. Eu vejo coisa. Eu começo a posicionar, orar. Irmão, minha vida vira um ó. Eu começo a orar, irmão. É visão, é só pesadelo, é demônio me afrontando, é um monte de coisa. Esse dia eu sonhei com 3 tinhosos me enchendo o saco. Falei, maldito. Acordei, irmão, mas eu estou ficando doido. Mas só tem quem vive uma vida de oração. Imagina os discípulos, o apóstolo Paulo indo no 3º céu, irmão, o que ele viu? Ele virou para o feiticeiro e falou, filho do diabo, para de me importunar. Atrapalhando a pregação dele para um dos governadores de Roma. Eu acho isso muito interessante. Ela achou a dracma. E aí ela vai fazer o seguinte. Quando ela achou, só quando ela achou, ela chamou as amigas. Tem pessoas que não precisam saber da sua vida, irmão. Não precisa saber do que está acontecendo com seus problemas. Não precisa você estar contando para todo irmão. Não fecha a boca. Diga para o teu irmão, fecha a boca. É um trabalho, porque o pessoal gosta de falar, irmão. Eu conheço pessoa que ela está falando, que vai guardar o segredo, daqui a pouco ela está contando já. Está conversando comigo, já está falando já o segredo. Falou que ia guardar ontem, irmão. Não consegue ficar com a boca fechada. É um problema. Mas precisa tratar isso, irmão. Às vezes você atrai problemas que não era para você ter. Nem tudo é prova. Você toma escolhas, muitas vezes toma decisões que você atrai o problema para cima de você. Tem problema que não é para você passar. Você passa porque você quer. Você passa porque você não obedece, não se posiciona, não espera. Quer tudo para amanhã, quer substituir a dracma, quer colocar outro colar.
Não é assim? E já programa tudo. Se o noivo chegar aqui e não gostar, eu pego o outro. Não é assim? Muda tudo. Diga para tua irmã, segura. Eu estou falando isso de bênçãos também, tá, amados? Não é só noivo, não. Pelo amor de Deus. É de tudo que você tem perdido. Porque só Deus sabe que você chegou, como você chegou até aqui hoje. A Bíblia diz que quando ela achou, ela chamou os vizinhos. Se coloca em seus pés, no nome de Jesus. E aí ela vai dizer assim: nos alegremos, por quê? Alguém pergunta, por quê? Porque aquilo que estava perdido, eu achei. Diga assim, testemunho. Você vai dar testemunho. Você vai dar testemunho do que Deus vai operar na sua vida. Para me terminar, olha para cá. Quando Jesus ele está desenvolvendo essas 3 parábolas, fora toda essa revelação que você recebeu aqui hoje, ele conta essas 3 parábolas para falar para os fariseus e os saduceus uma única coisa: que Deus se importa com aquilo que foi perdido. A ovelha se perdeu do pastor. O pastor foi atrás, colocou ela nos ombros, e ele se alegrou mais do que aquelas 99 que ele deixou em casa, lá no aprisco. A dracma, ela perdeu do lado de dentro também da casa. E o filho pródigo, ele quis sair da casa do pai e se distanciar, até que um dia ele caiu em si e voltou para a casa do seu pai. Mas sabe o que é interessante aqui? Em todas as situações, algo aconteceu do lado de dentro. Olha para o seu irmão, o que está acontecendo do lado de dentro, irmão? O que está acontecendo aí do lado de dentro? O que está acontecendo aí? Muitas vezes, nós estamos dentro de uma congregação, só que não precisou o meu corpo se movimentar para um baile, eu já estou caído. Por quê? Eu já estou triste, estou ferido, estou amargurado, me espancaram até a morte. Aí lá veio o bom samaritano, me espancaram até a morte. Mas tudo acontece do lado de dentro, porque fora é apenas o que já acontece do lado de... Quem é você do lado de dentro hoje? Essa é uma reflexão que eu deixo para você nessa noite. Quem é você na sua estrutura do lado de dentro? O que se perdeu e precisa ser achado? Era isso que Jesus estava dizendo. Eu vim senão para as ovelhas perdidas de meu Pai. Eu não vim para os que estão bons, mas eu vim para aqueles que estão doentes. Muitas vezes as pessoas vêm para um culto como esse, achando que só vai encontrar gente que está curada, gente que não vai falar mal da outra. Irmão, você está no meio de um monte de gente diferente. A congregação de Jesus: publicano, prostituta, murmurador que é saduceu e fariseu, discípulo que se acha melhor do que aquele que é publicano e prostituta. É uma bagunça. E Jesus se levanta para pregar. Diga assim: todo mundo se senta para ouvir.
Aplaude a Jesus o nome.